Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de novembro de 2025, domingo, dia do Senhor. Muita graça da parte de Deus em nos permitir estarmos vivos. Hoje uma noite de descanso tranquilo. Agora vamos para a nossa devocional. E o nosso texto desta manhã encontra-se no Evangelho de Jesus, conforme o registro de São Lucas, capítulo de número 2, verso 52, que é o registro da vez em que o Senhor Jesus, em Jerusalém, no templo, ficou separado dos seus pais, preocupando-os quando os pais voltam. Então o encontram no meio dos doutores e Lucas então fecha essa narrativa deste episódio da seguinte maneira, com a sua observação: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus. De fato, o crescimento é indicativo dos seres vivos e, notadamente, é uma realidade que diz respeito a nós também, seres humanos. Evidentemente que o ser de Deus fica excluído desta possibilidade ou dessa ideia de crescimento, desenvolvimento. Ele é pleno desde todo o sempre. Então não há a possibilidade de Deus se desenvolver, ser melhorado e nem, evidentemente, decair. E o texto aqui diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso é verdade. Por um motivo muito simples. Porque esse Jesus, por qual a Bíblia fala, no qual nós cremos, que por nós morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação, esse Jesus é homem mesmo. A ênfase na pessoa de Cristo, sobretudo nos primórdios da igreja primitiva, e não tão nos primórdios, porque isso aí vai até o quinto, sexto século, era a pessoa divina humana de Jesus, a pessoa teantrópica de Cristo. Os conflitos, ora a ênfase era na divindade, desconsiderando praticamente a sua humanidade, ora era na sua humanidade, destituindo-o da realidade que lhe é peculiar como Deus. E aqui o texto, que é um comentário feito por São Lucas, deixa claro que esse Jesus é homem mesmo. E ele indica isso pelo fato do crescimento aplicado à pessoa de Cristo, à pessoa de Jesus. Então vamos ver qual a relação desse crescimento com a figura e a pessoa de Jesus na sua realidade humana. Primeiro, diz o texto que Jesus crescia em sabedoria. Então é o seu intelecto, a sua capacidade racional. E isto significa que se ele crescia em sabedoria, em conhecimento, neste aspecto intelectual e na aplicação daquilo que ele adquiria como conhecimento, fruto do seu aprendizado, do seu estudo. Nós temos que entender isso. Como judeu, ele teve que aprender a Torá, ele teve que aprender a ler a Torá, ele escrevia. Então, o Senhor Jesus não nasceu sabendo todas as coisas. O Senhor Jesus não viveu sabendo todas as coisas. E o Senhor Jesus não morreu sabendo
todas as coisas. Ou ele aprendia, como nós seres humanos aprendemos, por estudo, por dedicação, por empenho, ou o pai revelava a ele, em determinados momentos, aquilo que não era possível saber, por exemplo, o que estava no coração das pessoas. Isto era a ação revelacional do Espírito Santo. Alguns fatos que com ele aconteceriam, ainda que pelo depoimento das Escrituras, pelos profetas, o Espírito Santo iria revelando a ele, confirmando a ele. E a comunhão com o Pai fazia com que ele pudesse saber destas coisas, mas ele não nasceu falando. Ele não nasceu tendo esta capacidade. Eu me atrevo a dizer que o Senhor Jesus nunca conheceu absolutamente nada sobre as questões da física quântica ou não quântica, da física newtoniana e etc., cálculo avançado, nada disso. Por quê? Porque essas coisas não estavam à disposição para o conhecimento naquele contexto. Então, por isso ele crescia em sabedoria, em conhecimento da realidade intelectual do Senhor Jesus. Segundo, ele crescia em estatura, não só no intelecto, mas também no físico. E isso dependia, evidentemente, de uma saúde boa, e ele certamente era absolutamente saudável. Não tinha nenhum efeito físico, não tinha nenhuma deficiência. Será que Jesus ficou gripado alguma vez na vida? Não sei. É que Jesus teve cárie também? Não sei. Mas o fato é que ele crescia em estatura, o seu desenvolvimento, a sua realidade física. Isso dependia, é claro, de uma boa alimentação, o cuidado materno, o aleitamento materno, depois a dieta adequada, balanceada e própria. Jesus certamente não era um homem obeso, não era um indivíduo raquítico, até pela capacidade de ter que andar, fazer o que fazia, e o trabalho que desenvolvia, que era um trabalho manual, muitas vezes duro e pesado, seja como carpinteiro, marceneiro ou o que fosse. Então ele crescia também em estatura, ou seja, as suas células, elas se multiplicavam e outras morriam em um processo natural, como o nosso. Jesus não nasceu andando. Jesus não nasceu grande. Aliás, o Espírito Santo não colocou uma criança formada no ventre de Maria. O Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria para que então todo o processo gestacional se verificasse no crescimento e no desenvolvimento do feto até a sua maturidade para a expulsão natural e própria do organismo feminino, trazendo à luz a criança. O Senhor Jesus, portanto, é um homem mesmo. Ele crescia em sabedoria, em estatura, em desenvolvimento físico, na sua compleição física, atingindo aí a sua maturidade dentro de um processo de desenvolvimento comum ao ser humano. E por fim, diz o texto que ele crescia em graça, o intelecto, o físico e o espírito. É a sua espiritualidade. E ele crescia nisso também. Ou seja, ele teve que cultivar esta relação com o Pai. Nesse texto, ou no contexto deste texto que lemos, o Senhor Jesus diz aos seus pais, a José e a Maria, claramente, não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai, mesmo como diz o texto aqui, verso 50, Maria e José não compreenderam essas palavras que Jesus disse, mas ele estava lá
na casa do seu pai. Fazendo o quê? Ouvindo, aprendendo, junto com os doutores, conversando, causando até admiração a eles. Mas ele precisava crescer na graça, na dispensação da bondade de Deus. Isso por meio da oração, do estudo da palavra. Ele tinha esta carência também, esta necessidade de estar fortalecido na graça do Senhor. Isso significa que a sua comunhão com o Pai foi sendo cultivada, alimentada, desenvolvida de tal modo que ela foi se tornando mais intensa, extensa, abrangente, completa. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus, de fato, como diz a Escritura, se tornou carne, porque esse Jesus é homem mesmo. Que Deus o abençoe, abençoe para que você entenda isso, que Jesus não parecia um homem, era de fato homem, era de verdade homem, que sabe o que é padecer por isso, sabe o que passamos e nos socorre nas nossas necessidades. Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Amém. Amém.